O que é a taxa CDI? Tem muita gente que vive falando, porque o meu investimento rende 100% do CDI, 120% do CDI, 150% do CDI, mas o que é o CDI? Bem, pessoal, essa aula vai ser super importante, principalmente para investidores iniciantes, que essa aula é uma aula base para você aprender o que é CDI e depois pular para assuntos mais complexos. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer tudo que você precisa saber sobre CDI. Então, vamos nessa! Bem, pessoal, antes de eu explicar para você o que é CDI propriamente dito, você tem que saber que existe uma regra ali do Banco Central que proíbe os bancos de fechar no vermelho. Todo banco tem que finalizar o dia com saldo positivo, porque o que acontece? Em um banco, nós temos ali diariamente vários saques, né, as pessoas tirando o dinheiro dele, e também nós temos pessoas colocando dinheiro nos bancos. Seja ali Itaú, Banco do Brasil, Santander, não sei, vamos montar aqui um cenário. Vamos supor que um banco, qualquer banco, ele comece o dia com 100 mil reais. É só um exemplo, tá, pessoal? E daí esse banco recebe depósitos de 50 mil reais. Então, 100 mil mais 50 mil é 150 mil. Só que em um determinado dia, né, ele estava com 150 mil de saldo e daí tiraram, né, fizeram saques de 200 mil reais. E daí esse banco, ele finalizou o dia com déficit de 50 mil reais. Ou seja, esse banco ele finalizou o dia no vermelho. E daí ele pode fechar tudo, o gerente pode falar assim, tchau, beleza, 50 mil aqui no negativo, mas eu vou fechar esse banco e vamos todo mundo para casa e acabou, beleza. Não, ele não pode fazer isso. O que ele tem que fazer? Esse banco ele tem que pedir dinheiro emprestado para um outro banco que tenha finalizado o dia no positivo. E daí esse outro banco, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar lá e vai falar assim, beleza, toma aqui os 50 mil, eu vou te dar esse dinheiro, eu vou emprestar esse dinheiro porque eu sou bonzinho e tal. Não, nada disso. Os bancos, eles têm que lucrar, né? Principalmente os bancos, eles têm que lucrar. Então, o que acontece? Esse banco que vai emprestar esses 50 mil, ele vai cobrar juros por isso. Mas esses juros não vai ser da cabeça do gerente que vai emprestar esse dinheiro. Já pensou? O gerente chega assim e ele fala, eu vou te emprestar esses 50 mil, mas os juros vai ser de 300% ao ano. Não, não pode, pessoal. Esses juros não vai poder ser da cabeça do banco, não. Não vai poder ser aleatório. Ele vai ser com base no CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E daí, esse CDI, ele vai estar próximo da taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está em 12,25%. E o CDI, como o CDI acompanha a taxa Selic, o CDI hoje ele vai estar em 12,19%. Então, o valor que vai ser cobrado de juros por esse empréstimo de 50 mil vai ser de 12,19%, que é o percentual que está hoje o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Então, CDI é a taxa de juros que os bancos cobram quando eles vão emprestar dinheiro para outros bancos. Então preste atenção, pessoal, CDI não é investimento. Você não vai falar assim, eu vou investir em um CDI. Não, CDI é só um índice. A gente não tem nada a ver com CDI. CDI é coisa de banco para banco. A gente tem a ver com investimentos que são atrelados ao CDI, que se baseiam no CDI, como é o exemplo do CDB, do Certificado de Depósito Bancário. CDB é um investimento
que está baseado ali no CDI. E não é só CDB, que é um investimento que é baseado no CDI, não. Existem vários investimentos que são baseados no CDI, como as contas digitais, CDBs, LCIs, LCAs e assim por diante. E como eu falei para você, o CDI ele está ali, ó, quase colado com a taxa Selic. Então, se a taxa Selic ela sobe, o CDI ele vai subir também e quase vai se igualar à taxa Selic. O CDI vai ficar só um pouquinho abaixo. Só para você perceber isso, hoje a taxa Selic está em 12,25% ao ano e a taxa CDI está em 12,19% ao ano. Então elas quase que se equiparam, mas a taxa CDI só fica um pouquinho abaixo da taxa Selic. Nós temos aqui uma aula completa sobre a taxa Selic. Eu vou deixar o link aqui nos cards. E você tem que saber o quê? Que a taxa Selic ela varia de 45 a 45 dias em reuniões do Copom. Copom é Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Então, de 45 a 45 dias, a taxa Selic ela pode subir ou ela pode descer. E a taxa CDI vai variando conforme a taxa Selic. Então, nós podemos dizer que de 45 a 45 dias, a taxa CDI ela também vai variar junto com a taxa Selic. E daí você ouve muito dizer por aí que tal investimento rende 100% do CDI, 120% do CDI, 150% do CDI. Mas o que significa isso? Bem, se tem aí um CDB que rende 100% do CDI, isso significa que esse CDB ele vai render 12,19% ao ano, porque é isso que o CDI está rendendo. Então, 100% desse CDI, que é o valor total do CDI, é 12,19% ao ano. E quando tem um CDB do Banco Neon, por exemplo, que rende 150% do CDI, bem, isso significa que esse CDB ele vai render mais que 100%, ou seja, mais que 12,19% ao ano, que é o valor do CDI atualmente. Então, a conta que você tem que fazer é o seguinte: você vai pegar esse CDI atual, que é de 12,19% ao ano, vai multiplicar por 1,50 e isso vai dar 18,28% ao ano. Então, resumindo, 100% do CDI hoje é 12,19% ao ano e 150% do CDI hoje vai ser 18,28% ao ano. Não se preocupe em saber, em decorar como se calcula a rentabilidade dos investimentos, porque já tem uma aula completa sobre isso aqui no canal e eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Então é muito importante você saber o que é CDI para descobrir qual ativo você vai investir. Se vai investir em CDB, LCI ou LCA. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha que escolher entre dois ativos para investir. Você tem aqui o CDB, que rende 100% do CDI, e você tem aqui do outro lado o Tesouro Selic. Qual dos dois você vai escolher? Bem, sabendo que um CDB de 100% do CDI vai render 12,19% e o Tesouro Selic, que está baseado na taxa Selic, vai render 12,25%, né? Eu te disse que a taxa Selic ela é um pouquinho maior do que o CDI, então é mais jogo você investir no Tesouro Selic, porque ele tem uma rentabilidade maior. Agora vamos supor que você tenha aqui o Tesouro Selic e do outro lado você tenha um CDB do Banco Neon que rende 150% do CDI. Qual deles você vai escolher? Bem, como eu já disse aqui no vídeo,
esse CDB de 150% do CDI, ele vai render 18,28% ao ano, que ele é maior do que o CDI, porque ele é 150% do CDI. E do outro lado nós temos o Tesouro Selic, que rende conforme a taxa Selic, que hoje está em 12,25% ao ano. Então é lógico que você vai escolher o CDB de 150% do CDI. Por quê? Porque ele vai render muito mais do que o Tesouro Selic. Tá vendo como é importante você saber o que é a taxa CDI? Bem, pessoal, nesse vídeo eu te expliquei tudo o que você precisa saber sobre a taxa CDI. E se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar ela aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Bem, por hoje é só, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.